Diga comigo, por favor. Sucessão de milagres. Sucessão de milagres. A nossa vida é para viver uma sucessão de milagres. Amém. Mas o problema, infelizmente, de muitas pessoas é que elas vivem felizes, porque elas se tornaram pessoas conformadas. Infelizmente, muitas pessoas estão tristes, estão vazias, estão frustradas, porque elas simplesmente aceitaram. Estão conformadas com a fé, estão conformadas com os resultados delas, estão conformadas com o casamento delas, estão conformadas com o que elas ganham. Aceitou. Ela aceita, mas ela não gosta. Sabe aquela coisa que a pessoa, ela não luta, mas ela está incomodada? Ela aceita um resultado, mas ela não gosta daquele resultado. E se eu não gosto de alguma coisa, se eu não gosto dos meus resultados, só você pode mudar. Deus pode ter toda a vontade de nos abençoar. Pessoas ao seu redor podem ter todo o desejo de que você vença. Mas se você não gosta de alguma coisa, só você pode mudar. Não tem declaração, não tem concordância, não. Tem coisas que é o que diz em Tiago. A fé sem obras, ela é morta. Todo mundo pode dizer que tem fé. Mas se eu não tenho obras, ela é morta. Não tem resultado. Deixa eu ler para você uma palavra aqui de 2 Reis 13. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Assim ele fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então ele declarou: esta é a flecha da vitória. Diga comigo: esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá parcialmente os arameus. É isso que está escrito, pessoal? Totalmente. Diga: você destruirá totalmente. Totalmente. Ok. Totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar. Rei, lançou a flecha, né? Essa é a flecha da vitória do Senhor. Você vai destruir totalmente. Agora pega uma flecha. Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Poxa, como assim? O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria, destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. E eu pulo para o 13:25. Então Joás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Joacás. 3 vezes Joás o derrotou e assim reconquistou essas cidades israelitas. Ele só empatou. Veja, ele tinha perdido as terras, as cidades, ele foi lá e empatou. Ele reconquistou as cidades que tinham sido tomadas. Ele empatou. E veja, pessoal, que veja, a palavra de Deus veio, o homem de Deus lutou com ele, mas tem coisas que somente eu posso fazer. Ele falou: abre a janela, pega o arco e flecha,
joga a flecha para o leste, olha, deu a direção, ó, você vai para aquela direção, os inimigos estão para aquela direção. O que significa isso, Eliseu? Essa é a flecha da vitória do Senhor. A flecha onde você vai destruir totalmente, você vai aniquilar os seus inimigos. Opa, tomo posse, amém. Agora pega essa flecha e golpeia o chão. 3 vezes. E aí, por que você parou? Veja aqui que o homem de Deus, inclusive, falou. Você não precisava ter golpeado 100 vezes para ter conquistado a vitória. 5 ou 6 vezes teria terminado com aquele problema. Veja, pessoal, como muitas vezes a gente está na porta. A gente está prestes a alcançar uma resposta. E a gente para no meio do caminho. Se você tivesse feito mais 2 ou 3, você teria conquistado a vitória completa. Às vezes a gente fica numa mentalidade, não, que precisa estar muito, falta muito, olha, mais 2 ou 3. Mais 2 ou 3. Mas o que é pegar uma flechinha? Oh, poxa vida, ô Eliseu, não precisa ficar tão bravo, ó. Tá bom, isso aqui é mais, Eliseu. Não. É ato de fé, rei. Isso aqui foi um ato profético. Essa flecha que o rei lançou para a leste, acertou algum inimigo, acertou alguém? Sim ou não, pessoal? Não acertou ninguém. Foi um ato profético. Fala, ato profético. Ele olhou para uma direção, bateu a flecha e declarou a vitória. Essa é a flecha da vitória. E qual foi o problema dele? O que isso muda, rei? O que isso muda? Eu tenho que estar lá com o meu exército, rei. O rei não acreditou que aquilo mudaria alguma coisa. Você é ensinado a ter atos proféticos. Você é ensinado a fazer as suas declarações, a ter as suas fotografias, a ter o seu painel, a ungir o lugar, a casa, o carro, a família. Nós somos ensinados pela palavra a sermos específicos, a assumirmos mais, a sermos coluna de algo, a estender as mãos numa direção. Estenda a mão para a direção que você precisa de vitória. Mas eu nem sei qual que é a direção certa nos pontos cardeais, não sei se está para sul, se está para leste, não interessa, é um ato de fé. Você não está jogando, não está saindo um poderzinho da sua mão que está atingindo aquela região, aquela casa. Não, é um ato de fé. E muitas vezes nós estamos aqui fazendo igual o rei. Para que isso? Isso é bobagem. Não precisa de tudo isso. E quem vive assim como o rei? Quais são os resultados? Resultados limitados. Ele falou, se você tivesse feito 5 ou 6 vezes, você teria a vitória completa. Você só fez 3. Ele não falou, eu esperava que você batesse no chão 50 vezes. Não precisa disso. Essa é a flecha da vitória completa. O rei só derrotou os inimigos 3 vezes, mas a promessa foi de vitória completa. Então muitos têm algumas vitórias, mas não é completa. Muitos até têm algumas conquistas, mas perceba que há situações que parece que elas nunca são resolvidas. Perceba isso. Talvez tenha uma área da sua vida, ou mais áreas da sua vida, que há situações que você vai e volta. Resolve por um momento e depois volta com problema. Às vezes você tem um problema que você tem algumas vitórias financeiras, mas você acaba sempre ficando apertado, sempre voltando até aquela situação de aflição. Às vezes você tem um ajuste aí no seu casamento que ele fica bom por 1 mês, 2, 3. Depois volta aquela coisa de novo. Nunca é a vitória completa. Vai por um momento e depois aquele padrão, o bendito padrão, vai e volta. Então é a mesma coisa.
Esses inimigos, preste atenção, pessoal, esses inimigos viviam atormentando os israelitas. Então o homem de Deus, olha só, a autoridade, Eliseu era um cara especial, é um cara diferenciado. Mas ele nos dá esperança em muita coisa que a gente vai falar ainda. Esses inimigos viviam atormentando os israelitas, até que ele chegou assim, ó, presta atenção, rei. Essa é a flecha da vitória total. Acabou, ó. Vamos botar um fim, ó. Ele já estava para morrer. Lembra, sabe aquela pessoa que antes dela morrer, ela deixa tudo organizado? Esse é um cara tipo Eliseu. Não vou deixar problema para os meus familiares, não vou deixar problema para as próximas gerações. Porque tem gente que morre e deixa mais problema do que alguma coisa boa, né? Tem aqueles, às vezes a pessoa morre e deixa dívida que surge, que a pessoa nem sabia, a família nem sabia, tinha dívida, tinha situação, às vezes a pessoa morre, aparece uma família que ninguém sabia, uma bagunça. Mas tem aqueles que quando ele está vendo, já vai organizando isso, organiza a empresa, organiza o patrimônio, organiza as coisas, ó, você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, ou seja, ó, Eliseu estava para morrer. Ele falou, eu vou deixar resolvido esse problema. Essa é a flecha para a gente botar um fim completamente sobre essa situação, é para acabar com o problema. Mas o rei ficou bem, ficou feliz por ter 3 vitórias. Muitos agem desse jeito. Ela pode ter uma grande vitória, ela pode ter um grande testemunho, mas ela se conforma e não luta de verdade. Ah, tá bom, do jeito que tá bom. A promessa era para exterminar, para terminar com o problema, mas por causa da incredulidade, por favor, incredulidade. A pessoa, por causa da incredulidade, ela limita. E quando a gente limita, pode ser que coisas, pessoal, a gente mude, altere o nosso destino. Porque era para finalizar com aquele problema. Mas tem gente que usa aquela maldita frase, tá ruim, mas tá bom. Podia estar melhor? Podia, mas tá bom. Ah, estamos aqui vivendo, estamos aqui pagando as contas, né? Tem saúde, tá bom. Quem determina a quantidade de vitórias que eu vou ter não é Deus, sou eu. Quem determina a quantidade de vitórias na sua vida, pessoal? Diga para mim. Quem determina, pessoal? Eu. Eu determino.